Paz do Senhor à igreja. Amém. Vamos estar aqui meditando na palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Mais uma vez esta oportunidade que aqui nos foi concedida. Os irmãos, já vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Verso 18 ao 23. Louvado seja o nosso Deus. Glórias a Deus Todo-Poderoso. Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 18 ao 23. Aqui pelo telão, vamos estar lendo todo o versículo, os irmãos só acompanhem em espírito. Verso 18 nos diz: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Podeis tomar assento, irmãos, com seus corações inteiramente ligados ao trono da graça do Senhor, para que o Espírito Santo possa falar com cada um de nós que estamos aqui hoje, nesta noite. O Senhor me mostrou hoje de manhã, agora à tarde, esta palavra. Estava me preparando, e já é uma palavra já de muito que é pregado, muito conhecido, só que às vezes nós ficamos muito tempo sem ouvi-la, por conta de outros, o tempo vai passando, e às vezes a gente fica muito tempo sem ouvir esta palavra. A palavra aqui é quando o Senhor Jesus, ele dando instrução aos discípulos, ele ali falou sobre a parábola do semeador, que sai a semear, e refere-se quando esta palavra ela é pregada a todos, indistintamente, e a semente é lançada. A semente aqui é a palavra, é o Evangelho, e o Senhor Jesus falou que, na sua parábola, ele disse que a semente ela é semeada no sentido de jogar, e essa semente, ela cai em diversos tipos de solo. E nós aqui sabemos, como bons entendedores, que não é todo solo, não é todo terreno que recebe bem a palavra. E o que é esse terreno, aqui dentro dessa parábola? O que é uma parábola? É uma comparação, né? É uma comparação, é uma figura de linguagem. Então Jesus está usando desse recurso para dizer, olha, o terreno, o solo, é o coração do homem. E o coração do homem, do ser humano, ele é diferente. Nós somos diferentes, até na hora de recebermos uma instrução, uma palavra. E aqui Jesus está dizendo que a semente ela é lançada para todos, mas nem em todos esta semente ela vai ser bem recebida, ou quando ela é recebida, também tem a dificuldade do tipo de coração que recebe essa palavra. E aqui o Senhor Jesus, no texto que nós acabamos de ler, ele está dando agora uma explicação para os discípulos
do que era a parábola que ele havia proferido um pouco antes. Porque até mesmo os discípulos não conseguiram entender corretamente o que Jesus queria falar naquele momento através daquela parábola. Se você está lendo a palavra, você vai ler no textos atrás que eles se chegam a Jesus depois ali, quando eles estão mais sozinhos, e eles perguntam: Senhor, o que quer dizer isto? Nós não entendemos. Aí Jesus então pacientemente vai explicar para eles o que significa a parábola do semeador, ou da semente. E aqui ele começa dizendo, já no versículo, foi o primeiro que nós lemos aqui, 18, aqui, mas bem, verso 18, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem logo o maligno e arrebata. A explicação nos dá o seguinte entendimento: nós às vezes pregamos a palavra aqui na igreja, ou aonde a gente estiver, no nosso trabalho, os nossos vizinhos, amigos. Você fala do amor de Jesus, fala do projeto de salvação de Deus, fala do amor de Deus para com a humanidade. A pessoa até te ouve, ela até te dá atenção, mas ela não entende o que você está falando. Ela não consegue compreender a verdade de Deus, não consegue entender o amor de Deus para com os homens. Ela até te ouve, até talvez gosta dessa palavra, porque é aprazível, mas por ela não entender, aquilo não entra no seu coração, a palavra não entra, e aí vem o inimigo, como aqui Jesus está explicando, e logo faz com que essa pessoa esqueça essa palavra, arrebatando do seu coração esta mensagem. E aí ela se torna apenas uma pessoa que só ouve, mas não entende e não recebe Jesus na sua vida. E continua o seu curso, o curso ao qual ela está acostumada. E talvez nem se preocupa, porque como ela não entende, ela não vai também se preocupar com aquilo. E ela leva a sua vida normal. Então, existe no nosso meio, no meio do povo, essa natureza. Você às vezes prega para uma determinada pessoa, fala para ela, ela até gosta de ouvir o evangelho, mas aquilo não produz nenhum efeito na sua vida. Não produz. O que a gente vai fazer? Vai amaldiçoá-la por causa disso? Não. Aí vem a palavra do Senhor nos dando instrução a nós que já temos entendimento. Ore, clame a Deus para que um milagre venha acontecer na vida dessa pessoa, para que ela possa ter o seu coração mudado pelo poder de Deus. E quando esse coração for tocado pelo Espírito Santo e mudado pelo poder de Deus, aí as chances dela entender a mensagem e mudar o curso da sua vida é muito maior. Mas o que a gente não pode jamais é desistir das almas que estão perdidas, porque isso é natural da humanidade. Se não fosse assim, o homem não teria pecado e saído da presença de Deus, mas aconteceu por causa da dureza de coração, por causa da incredulidade, por causa da formação da vida dessa pessoa, que a levou a viver assim e não entender o evangelho. Jesus mesmo nos deu o exemplo quando ele estava sendo crucificado lá na cruz. Aquela multidão ali, muitos zombando dele, outros criticando, mas outros ali se lamentando pela morte de um justo. E Jesus olhou para todos aqueles, inclusive os seus algozes, seus acusadores, e Jesus falou ao Pai, orando ao Pai, dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. E nós podemos então ter esse entendimento também hoje. Há muitas pessoas que rejeitam o evangelho porque não entendem, não conseguem compreender, não entra na mente dele
essa graça maravilhosa do nosso Deus, de que pode tornar o homem novamente a Ele, para ir morar nos céus. Mas há o poder de Deus que pode atuar nisso. E nós, como igreja, como servos do Senhor, que já temos esse entendimento, vamos estar continuamente orando e clamando a Deus, para que sim, estas pessoas tenham uma chance de um dia serem alcançadas pela graça maravilhosa do Senhor e suas vidas mudadas, né? Então, Jesus está aqui explicando, corações que são duros no sentido de não compreender a mensagem, e o diabo não vai perder a oportunidade. Ele então vem para arrebatar, tirar daquela vida aquela mensagem que foi pregada a ela. E aí a importância da nossa insistência. Prega hoje, o diabo tomou ali, arrancou a semente do coração dela, a gente prega de novo. E se acontecer de novo, a gente prega outra vez, né? E assim até que um dia a rocha, o coração duro, seja perfurado pela palavra de Deus que vem contínua ali batendo naquele coração. Porque Deus tem poder para isto. Aqui o Senhor Jesus continua na explicação, porque também aqui uma terceira hipótese acontece, de outro tipo de coração, de outro tipo de solo. E é o solo, aqui o coração que diz, aqui no verso 20, porém o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Irmãos, há casos em que você, quando fala do amor de Jesus para alguém, ele até recebe ali com alegria, né? Vem à frente, aceita Jesus, e vem com aquela alegria, que chorando, derrama-se aos pés do Senhor, mas o coração dele tem muitas pedras. O solo não é um solo puro, não é um solo propício, porque há muitas pedras, e as pedras aqui representam as dificuldades da vida, os problemas da vida, porque há muitas pessoas que são iludidas por falso evangelho. Tem pessoas que são convidadas para vir para a igreja, e quando ele aqui chegar, logo Deus já vai mudar a sua vida da noite para o dia, e tudo na vida dele vai se resolver, da noite para o dia. Os problemas dela vão desaparecer, ela agora só vai viver no mar de rosas, né? Como se o evangelho fosse a solução de todos os males da vida do ser humano. Isso são um coração que está cheio de pedras, cheio de obstáculos para o desenvolvimento do evangelho na vida dessa pessoa. E aí ela até vem, fica na igreja, às vezes aqui participa com a gente um tempo, mas quando começa a surgir as dificuldades que são próprios da vida, e ela começa a se desesperar, e o evangelho, aquela palavra de salvação que foi plantada no coração dela, aos poucos vai desaparecendo, até o ponto da pessoa simplesmente sumir da igreja e não aparecer mais, voltar até mesmo às suas práticas antigas, né, achando que isso vai resolver os seus problemas. Por quê? Porque provavelmente a semente foi lançada de forma errada. Porque qual é a promessa de Deus para nós na sua palavra? Para aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, qual é a promessa principal? É a nossa salvação, irmãos. É a salvação da nossa alma da condenação do inferno. E tem muitas pessoas que não conseguem entender isso. Eles acham que o evangelho é algo que você recebe para você simplesmente só melhorar de vida. E não é esta a proposta do evangelho. A proposta do evangelho do nosso Deus, trazida por Jesus, que morreu na cruz, foi para nos dizer: todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Salvo da condenação, salvo da morte eterna,
para viver uma vida eterna com Deus nos céus. No mais, se a tua vida passar por melhorias material nesta terra, é porque Deus aprove a Deus te abençoar nisto. Mas esta não é a promessa principal. A promessa principal é te salvar, para que você volte a viver com Ele, com Deus nos céus. Esta é a verdade do Evangelho. Então, quando esse coração que tem pedras, que tem obstáculos, para entender o real sentido do que é o Evangelho, ela começa a aparecer as dificuldades. Esta vida, ela começa a reclamar: ah, porque Deus faz isso, ah, porque Deus permite aquilo. Sendo que não é esse o papel do Evangelho. O papel do Evangelho é salvar você e morar no céu. Agora cabe a nós procurarmos entender, compreender qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Como Deus quer que nós vivamos nesta terra até o dia da gente chegar no céu, que só pertence a Deus esse dia. E cabe a mim e a você, ter o nosso coração sempre se preparando, sempre buscando o conhecimento de Deus, para que você cresça cada dia mais em espírito, em verdade, na presença do Senhor, para entender a vontade de Deus para você. E quando você tem conhecimento de Deus, os problemas da vida se tornam para você algo que você vai superar tranquilamente, porque você não está focado só em resolver os seus problemas, você está focado em agradar a Deus. E quando você agrada a Deus, Deus trabalha por você nesta vida aqui na terra. É a promessa de Deus, é a retribuição dele quando você crê nele, confia nele e espera nele. Ele vai agir na tua vida. Aí sim, pode assim acontecer de Deus trazer bênçãos materiais para a tua vida em abundância, porque também é promessa de Deus. Aqueles que confiam e esperam no Senhor, está na palavra, você vai viver o melhor desta terra, vai comer o melhor desta terra, se você espera no Senhor. E o melhor desta terra, irmão, é as bênçãos de Deus sobre a tua vida, te abençoando a tua saúde, te abençoando a tua empresa, te abençoando o teu trabalho, o teu emprego, multiplicando bênçãos na tua vida. Mas para isso você precisa ter esse entendimento. Já o coração, que é um coração cheio de pedras, cheio de obstáculos, ele não consegue também entender isso. Aí ele pensa que Deus é obrigado a resolver todos os seus problemas materiais nesta terra. Deus não tem essa obrigação. Agora, se nós andarmos na presença dele, ele vai nos guardar, vai nos livrar, vai nos dar um bom caminho, como diz o Salmo 23, vai nos conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas, e refrigerar a nossa alma, para a gente viver em paz aqui neste mundo, mesmo cercado de problemas, mas a gente vive um coração em paz com Deus, porque ele está nos guiando como um bom pastor. Amém? Glórias a Deus. Então esse é um coração que é comparado a um terreno pedregoso, a um terreno que ele não é só a terra, tem muita pedra, a semente cai, até germina, mas não consegue vingar, né? Já viu aquela semente, quando você planta ela até cresce ali, vai, desenvolve, aí de repente ela murcha tudo de novo, vai até morrer. A gente tem essa experiência lá em casa. Nós tentamos sempre fazer uma horta lá em casa. Aí a gente vai lá, compra semente, semente de coentro, semente de tomate, semente de pimentão, vai, joga lá na terra preparada, adubada e tudo. Ela nasce bonita, fica alegre, olha com meus olhão assim desse tamanho, ó, bonita, crescendo forte. Dali a pouco começa a murchar, morre, Assim é um coração cheio de pedras, cheio de coisas que dificultam a fé da pessoa desenvolver. Então nesta noite aqui, diante dessa palavra, pastor, eu já sou crente, estou há muito tempo na casa do Senhor servindo a Deus, mas cuidado, para que também o diabo não venha lançar pedras no teu coração, tá?
dureza de coração, de você entender e compreender os mistérios de Deus. Cuidado para que as pedras não sejam lançadas no seu coração que está fértil nesse momento, está recebendo a palavra, a semente está germinando, está crescendo. Vigia, para que o diabo também não venha semear discórdia, contenda no seu coração e fazer você abandonar a fé. Fica firme. O bom agricultor é aquele que vai e trabalha o solo. Se o seu coração está cheio de pedras que está dificultando, procura trabalhar, tirar essas pedras do seu coração, para que não haja mais nenhum obstáculo para você compreender o amor de Deus na tua vida, o poder de Deus que Deus tem para você na sua vida, tá? Remova, trabalhe o solo, trabalhe o seu coração, medita mais na palavra de Deus, ore mais, para que o seu coração seja limpo de toda impureza, de toda dificuldade que está impedindo você de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Glórias a Deus por isto. Mas, felizmente, tem um outro aqui, um terceiro coração, que é o coração cheio de espinhos. A terra que tem muito espinho, que tem muita erva daninha, que tem muitas outras coisas para impedir o crescimento. A semente é lançada, ela germina, ela cresce, mas aí vem os espinhos, vem os arbustos, vem as ervas daninhas e sufoca essa planta e ela não desenvolve. Ela não morre, mas também fica ali, raquítica, não cresce, não produz, não morre, mas também não vai para frente. Por quê? O que é esses espinhos? O que é essas ervas daninhas? São os cuidados da vida. Tem pessoas até que permanecem na igreja e vai indo, mas, irmãos, não cresce espiritualmente, nunca consegue entrar na presença de Deus. Por quê? Os cuidados da vida. Que são os cuidados da vida, irmãos? Trabalho excessivo, preocupação com coisas materiais, para estar sempre ganhando mais, e aí muitas vezes não sobra tempo para cultuar, para adorar a Deus. O que é outros cuidados da vida? É quando não sobra tempo e você tem um descanso para chegar na casa de Deus, descansado, para adorar a Deus com todas as suas forças, com todo o teu coração, com toda a tua vida. Nós precisamos ter muito cuidado, irmão, porque essa é uma das últimas artimanhas de Satanás nos últimos tempos. Excesso de trabalho, que nos cansa o físico. E aí, com o físico cansado, você até vem para a igreja, mas aí fica aí, sentado no banco assim, ó, cansado. A igreja está naquele fervor e você está... Porque trabalhou demais, se cansou demais, se afadigou demais, se encheu de muita tarefa. Aí Jesus vem e fala lá na palavra dele: por que você fica tão ansioso com a sua vida? Por que você fica tão preocupado com a coisa material? Olha para os lírios do campo. O Senhor está dando aqui uma instrução. Olha para os passarinhos que não trabalham, não fiam, não faz nada, e Deus nunca deixa eles sem o que comer. Deus nunca deixa eles desamparados. O lírio do campo, olha só, eles são bonitos. Nem Salomão se vestiu em toda a sua glória como o lírio do campo, que hoje está aqui, amanhã morre. E o Senhor falou assim: mas Deus tem muito mais cuidado com você do que com uma planta que hoje está viva, amanhã morre. Então às vezes nós temos esse problema de ficarmos preocupados demais com as nossas atividades, com as nossas coisas, com os nossos problemas, e nos esquecemos de nos reservar um pouco para Deus.
Porque uma coisa, irmãos, que eu vou falar aqui bem claro: Deus não gosta de resto, não. Deus quer a primícia de nós. Deus te quer inteiro na presença dEle. Não te quer só pela metade, não. Deus te quer que você venha aqui alegre, né, louvando, adorando a Ele, dando glória. Não estou dizendo agora que você vai virar preguiçoso e não vai mais trabalhar mais para ficar descansado. Espera lá, entenda o que está falando. Tá? Aí depois você vai ter que cair na outra palavra que diz, né? Vai ter com a formiga preguiçoso. Porque o Senhor também diz, aquele que não trabalha, não come. Né? Mas a gente precisa ter sabedoria para saber temperar as coisas na nossa vida. Temos que trabalhar. Só que nós temos que vigiar para que a nossa vida não seja sobrecarregada de muitas ansiedades. E aí você não tenha condições de chegar na presença de Deus para adorá-lo como se deve. Com um espírito alegre, um coração alegre na presença de Deus. Porque sim, irmãos, o cansaço físico traz abatimento de espírito, tá? O excesso do cansaço não te deixa ficar alegre, te abate, e aí é perigoso, porque se isso se torna uma constância, ou seja, algo que é contínuo na sua vida, você nunca vai ter tempo para adorar a Deus, como diz a palavra, em espírito e em verdade, com alegria. Não foi o salmo que foi lido hoje aqui? Né? Vocês se lembram do salmo que foi lido? Entrai nos átrios do Senhor com cânticos, apresentai a Ele com louvores. O Salmo 100. Quando você entra, já entra ali, ó, Senhor, estou na tua casa, estou aqui para te adorar. Mas se você está cansado e abatido, você dá conta de fazer isso? Não dá. Aí você já entra assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, estou abatido. Né? Não é assim que Deus te quer na presença dEle. Deus te quer forte, levantado, coração alegre. Mesmo que você esteja cercado de problemas, mas fala sempre que a gente ensina, irmão, larga o problema lá fora. Aqui dentro é outro ambiente, é outro lugar, é o lugar da presença de Deus, é o lugar da glória de Deus, é o lugar de você ser renovado, ser fortalecido e receber a unção de Deus, porque você veio para adorar ao Senhor com toda a alegria do teu coração. Então os espinhos da vida, né, os arbustos, todas essas coisas que sufoca, não permita, vigia, se guarde disso, tá? Para que você tenha alegria ao entrar na casa do Senhor. E por fim, tem o coração, que aqui o Senhor compara como o solo fértil, o solo propício, aquele solo que a semente já cai, germina, cresce, forte e dá fruto. E aqui agora observa o texto que foi lido, porque às vezes tem pessoas que acham que tem que produzir sempre muito para Deus. Tem pessoas que acham que não, tem que produzir muito, porque Deus me abençoou muito. Olha o que o texto está dizendo. O solo é fértil, a planta cresceu, ela produz. Mas tem planta que produz 100, tem planta que produz 60, tem planta que produz 30. Porque entra novamente a individualidade de cada um de nós. Isso é uma coisa que Deus sabe observar, irmãos, e apreciar muito bem, é a individualidade de cada um de nós. Nunca que eu vou estar aqui exigindo que todos têm que produzir igual. Porque todos nós temos as nossas limitações, como temos as coisas que Deus entrega a nós. Cada um tem um dom diferente um do outro. E isso não é para você ficar preocupado, porque ele canta melhor e eu não consigo cantar, que eu vou ficar triste por causa disso. Não, ele canta bem, graças a Deus por isso. Cante do jeito que Deus te pôs para cantar. Adore a Deus com o que você é e com o que você tem. Porque é isso que Deus está observando.
Deus não fica olhando quantidade, volume, Deus fica olhando sinceridade do coração daquele que adora, daquele que serve a Ele. Você serve a Deus com alegria no seu coração, glórias a Deus por isso, mesmo que você só produz 10. Mas é a tua adoração que importa a Deus. É o teu serviço, da forma como você faz. Não fica preocupado, porque fulano faz assim tão bonito, e eu não dou conta. Faz o que Deus fez para você fazer, da forma como Ele te fez. Porque Deus, você tem tanto valor para Deus, contra aquele que faz melhor que você. Antigamente eu tinha essa preocupação. Lá no início, ainda jovem, né? Tem que pregar? Eu vou pregar igual o Napoleão Falcão. Vou pregar igual o Gesiel Gomes. Eu tenho que ser igual eles, que eles são homens de Deus. Aí eu fui tentando, nunca dava certo, até que Deus me pôs fazer. É desse jeito que eu te chamei. Faz a obra conforme eu te chamei. Quando eu passei a entender isso, aí o meu ministério começou a deslanchar. Porque eu fui fazer da forma como Deus me chamou para fazer. E não ficar me preocupado, porque o outro faz melhor, mais bonito, maior. Não. É dessa forma que eu faço. E é assim que Deus tem aprovado. É dessa forma que vocês fazem a obra. É dessa forma que Deus está aprovando. Porque vocês estão fazendo para Deus. Melhor do que quem sabe fazer bonito e não faz. Porque tem tanta gente aí que sabe mais do que eu, prega mais bonito do que eu, mas não prega. Não faz, não vai. Fica lá na dele, né? Então, irmãos, olha bem, cuidado com você não ficar preocupado demais, excessivo, para querer se comparar aos outros, para fazer para Deus. Faça da forma como Deus te chamou para fazer. Seja você o que Deus te fez, da forma como você é, sem se preocupar com os outros que estão ao teu lado. O que você fez está feito. Deus se agradou, Deus recebeu, pronto. Veio outro que fez mais, glória a Deus. Deus louvou por isso, que teve alguém que fez melhor e ajudou na obra. Mas você também ajudou, com o que você é, com o que você tem. Só a única diferença é que Deus quer que você faça isso com alegria, com amor, com dedicação, sem ganância, sem fazer moeda de troca. Porque não adianta você fazer as coisas para Deus e querer receber algo em troca, irmão. Cuidado com isso. Faz e deixa que Deus, ao seu tempo, vai te dar a justa recompensa pelo trabalho que você fez na obra de Deus. Porque tem muita gente que também fala assim: eu vou fazer isso para ver se Deus me abençoa, eu quero ficar famoso. Cuidado. Não barganha com Deus, não. Os seus dons, os seus talentos. Só faz para Deus. E deixa que Deus, Ele vai te recompensar. O teu Pai que está nos céus te recompensará por tudo aquilo que você faz para Ele. Então aqui está o solo fértil. Recebeu a semente, produziu, né? Produz. Não importa se ela está produzindo 30, se está produzindo 60, ou se está produzindo 100. O que importa é que produz. Serviu na obra. Então nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Vamos nos aplicar os nossos corações ao que Deus tem nos chamado. Se o teu coração está cheio de algumas pedrinhas que está dificultando, remove as pedras. Se o solo é um solo duro que não recebe, afofa esse terreno aí, manda passar o arado em cima, o arado do Espírito Santo de Deus. Senhor, vem cá, Senhor Deus, destrói essas pedras, destrói essa dureza do meu coração. Eu quero me entregar totalmente ao Senhor. E observa, só observa o milagre que vai acontecer na tua vida. Amém? Então louvado seja Deus, que nos dá esta graça maravilhosa. Eu espero que essa semente que eu estou lançando aqui hoje, ela vai cair em corações férteis e vai produzir muito para o Senhor. Tá? Pastor, mas por que você está pregando? Eu já sou crente. Eu sei, mas talvez está precisando se lembrar disso, né? Talvez o terreno aí começou a querer endurecer. Então vai lá, pega a enxada lá do Espírito Santo e dá uma fofada nessa terra aí, dá uma remanejada, para que volte a ficar fértil novamente, propício a receber a semente do Senhor Jesus. Porque todo dia Deus está plantando uma semente nova nos nossos corações, irmãos. E essa semente tem que germinar para produzir. Amém?
Graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Você que veio aqui nesta noite. Que o Espírito Santo fala mais poderosamente no seu coração. Porque Ele sim tem o poder de penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e fazer a transformação da sua vida. No mais, você precisa também meditar na palavra do Senhor. Nós estamos lá na minha casa, encerrando nosso ano da leitura. Já estamos chegando ao final. Já estamos chegando aos últimos livros. Talvez era meio de dezembro, agora nós já devemos terminar a nossa leitura anual. E vocês pensam, irmão, quanto isso nos ajuda lá na minha casa, os meus, a estarem meditando na palavra. O seu culto doméstico, que é uma forma de você cultivar o solo no seu coração. Tenha essa prática na tua vida. Culto doméstico na sua casa. Pastor, quando é que eu tenho que fazer isso? Irmão, a melhor hora para você. Escolha o melhor horário para você fazer o culto doméstico no dia. É por dia, tá? Não é uma vez por semana, não. Isso aí é uma coisa que é diário. Na sua casa. Reúne ali. Ah, não tem ninguém lá junto comigo, eu moro sozinho. Você. Faça para você então. Tira um momento, leia um capítulo, leia uns versículos. Se possível, cante um louvor ali, você mesmo. Adore a Deus, ore. É o seu culto doméstico. Para que você possa cultivar a sua fé cada dia mais na presença do Senhor. Porque às vezes é lá, naquele momento, que Deus vai falar algo tremendo com você. Que eu não posso, a igreja aqui não pode, a pregação não fala. Mas é lá, naquele momento, que Deus vai falar com você tremendamente. É o seu momento com Deus. Então fica aqui essa instrução de prática que eu tenho na minha casa e que tem feito uma enorme diferença dentro da minha casa. Tá? É a contínua presença de Deus, através do culto doméstico, dos louvores, que a gente ali interpreta ao nome do Senhor. Graças a Deus por isto. Encerro.